Olá, meu povo! Oi. A gente está começando mais uma transmissão. Tudo bem? Quem for chegando, vai dando oi. Pastor Lélio. Alô, pessoal. Heloísa. Sarinha. Estamos aqui mais uma vez para, junto com vocês, nossos irmãos, estamos adorando ao Senhor. Mãe, fala quem é essa? Essa daqui é a como é que é o nome, filha? Rebeca. Oi, quem for chegando vai dando um oi. Oi, Sandrinha, mãe, minha linda. Oi, Aline. Oi, tia Bruna. Calma, tia Bruna ainda não entrou. Sejam todos bem-vindos. Olá, quem for chegando vai dando um oi, hein? Tá bom? Oi, Girlene, a paz, minha lindona. Prazer te ter aqui com a gente de novo. Olá, Rebeca. Olá. Quem chegou? Arthur? Arthur. Alô, alô. Vambora, meu povo. Última chamada, hein? Mãe, ele quer sentar aqui. Espera. Já vai chegar pra trás. Oi, Luciana. Na paz. Isso aí. Vamos chegando, meu povo. Não vai embora não, hein? Fica com a gente. Já iremos começar. Oi, Alexandre. Fala, Alexandre. Paz, meu querido. Oi, Dani. Tudo bem? Mãe, fala tia Bruna. Não é tia Dani não, é outra Daniela. Boa noite. É tia Bruna da minha igreja? Não, é outra tia Dani. Amém. Bora, meu povo. Vai chamando o pessoal também, gente. Quem quiser vai compartilhando para que mais pessoas possam ser alcançadas pela voz de Deus, amém? Vai compartilhando. A hora que você quiser. Vamos orar, meu povo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, te damos graça nessa noite, Pai. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que estará juntamente conosco cultuando ao Senhor. Pai, que a Tua mão se estenda sobre nós, sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre esse momento de caos e de crise. Mas nós colocamos nossa confiança no Senhor, Pai, porque sabemos que é do Senhor que virá o nosso socorro. Por isso, nessa noite, Pai, derrama a Tua graça mais uma vez, a Tua misericórdia sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meu povo. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem, se esvaziou.
sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Em seu nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, não há outro igual, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Encontrei um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode deve confiar. Jesus, Jesus, meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode deve confiar. Jesus, Jesus, meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Encontrei um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Aleluia. Heloísa vai estar orando agora, nesse momento, pelo nosso país, pela nossa nação, para que Deus venha com poder e graça sobre a nossa nação. Amém, Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque Amém, nós Deus. sabemos, Pai, que nada foge ao Teu controle, Senhor. Amém. Agora Pai. queremos entregar em Tuas mãos o nosso país. Aleluia, Deus Senhor. guarda, protege cada um de Amém. nós, Senhor. Queremos Te entregar os idosos desta nação, Amém, Senhor. que o Senhor possa estar protegendo, livrando, Senhor, de todo mal, ó Deus. Amém, Senhor. Ó Jesus, o pessoal que está no grupo de risco, Sim, sabe, Senhor. Deus, os alérgicos, Senhor, Sim, os Deus. cardíacos, ó Deus, Amém. os diabéticos.
Senhor, que o Senhor possa estar livrando de todo e qualquer mal. Agora queremos pedir também pelo pessoal da saúde, Senhor, o pessoal que está na linha de frente, ó Deus, dá força a eles, renova, Senhor, ó Deus, o ânimo, Deus, ó Deus, que o Senhor possa produzir, Pai, mais anticorpos neles, eu não sei, Pai, faz um milagre na vida deles, para que eles possam sair dessa também sãos, Pai, sem, Pai, sem estar, sabe, nenhuma fragilidade, Senhor, que para a glória do Teu santo nome, eles possam, Pai, cada dia mais ser usados pelo Senhor, para cuidar dos doentes, para cuidar dos enfermos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, também o nosso emocional, ó Deus, a gente queria sair de casa, a gente queria sair para trabalhar, passear, continuar com a nossa vida normal, ó Deus, então toma a nossa vida, Senhor, os nossos corações, ó Deus, para que a gente possa se fortalecer, Pai, no meio dessa crise, Senhor, para que a gente possa sair mais, sabe, Deus, mais crente, Deus, para que a gente possa sair dessa, Pai, mais unido com o Senhor, ó Pai. Estreita os nossos laços contigo, estreita os nossos laços com nossa família, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Senhor,
recebe nosso louvor, nossa adoração, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. O Espírito Santo se move em você, você tem um valor, você é especial para Deus. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, que se encontra no livro dos Salmos. Essa palavra se encontra no livro dos Salmos. Salmos, no capítulo 20, Salmos, capítulo 20, versículo 7. Salmos 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Então o texto nos diz: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, confiaremos no nome do Senhor, o nosso Deus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu queria falar com você e compartilhar com você uma palavra sobre a confiança em Deus. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, coloque sua confiança em Deus. E é sobre isso que o Salmo nos fala. Esse Salmo, como quase todos os outros salmos, é um salmo de oração. O livro de Salmos ele é feito de poemas, de poesias, de orações e de canções. E essa é mais uma oração desse livro dos Salmos. O texto nos fala sobre um salmo que foi composto pelo rei Davi. Assim como muitos outros, né? Esse é um salmo também de oração. E ele é um salmo que fala de uma oração de intercessão pelo rei. Era costume do povo orar a Deus quando ia para a guerra. Israel, quando saía para a guerra, quando uma nação queria atacar Israel e convidava para a guerra, o rei perguntava a Deus se deveria ir para a guerra. E esse é um salmo assim que Davi escreve de consulta a Deus. Eu devo sair orando a Deus que lhe dê vitória na sua guerra. É um momento de enfrentamento, é um momento de luta. E Davi então escreve esse salmo de oração para que ele possa sair e enfrentar a sua batalha. Esse salmo provavelmente era não apenas orado, mas ele era também um salmo cantado, uma canção. Provavelmente Israel cantava enquanto o sacrifício era feito no templo. Eles cantavam esse salmo quando iam sacrificar, oferecer seu sacrifício no templo diante do Senhor. E esse salmo, ele nos fala exatamente sobre confiar em Deus. Nos fala da confiança. O salmo diz: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus, ou clamaremos, ou confiaremos, ou colocaremos nossa confiança, ou faremos menção do nome do Senhor, como diz outras versões da Bíblia. Mas a essência do salmo é de confiança em Deus, o salmista nos invoca, nos clama, nos conclama a que a gente busque a Deus e coloque em Deus a nossa confiança. E eu queria lembrar de algumas histórias de Israel, porque quem está lendo esse salmo em primeira mão, quem obtém esse salmo é o povo de Israel. Eles recebem esse salmo e quando eles lembram desse salmo, quando eles leem esse salmo, na memória deles, algumas histórias do livramento que Deus deu a eles salta na cabeça desse povo. E uma das histórias de livramento de Deus e que convoca e dá base para o povo de Israel colocar a fé em Deus, confiar em Deus, é a história do livramento que Deus dá a Israel quando os tira lá do cativeiro no Egito. Isso se encontra lá no livro do Êxodo, no capítulo 14. O livro do Êxodo, no capítulo 14, é quando Deus chama Moisés e Moisés então vai libertar esse povo. Esse povo já saiu do Egito, mas esse povo tem diante de si, eles têm na frente deles, o mar. O mar está diante deles, eles estão diante do Mar Vermelho.
aquele mar, e atrás deles vem o exército de Faraó, porque Faraó se deu conta de que perdeu sua mão de obra escrava. Faraó se dá conta de que libertar o povo judeu, o povo de Deus, era libertar, era entregar de bandeja a sua mão de obra escrava, e ele perderia isso. Então Faraó convoca seu exército, e Faraó colocava sua confiança no seu exército. Há um contraste entre o Salmo e essa história, porque aqui no capítulo 14, quando o povo está diante do mar, lá no versículo 6, Êxodo capítulo 14, versículo 6, e Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Então nós vemos que Faraó coloca sua confiança no seu poderio bélico, naquilo que ele tem de melhor. Ele era o maior exército do mundo naquela época. O seu exército era poderoso e o que lhe dava poder eram seus carros de guerra. E ele leva 600 carros de guerra. Ele está fortemente armado, ele está empoderado. E ele vai para destruir ou para trazer de volta o povo de Deus. E ele entra na perseguição. E Israel olha para trás e vê atrás de si vindo esse poderoso exército. Esse poderoso exército vem para atacar o povo de Deus. Eles têm diante de si um dilema. Mas aí, lá no versículo 13, aqui no versículo 13 do capítulo 14 de Êxodo, Êxodo 14, versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Então, Deus manda Moisés dar essa palavra ao povo. Moisés dá essa palavra ao povo dizendo: esses inimigos que vocês veem hoje, que estão atrás de nós, nunca mais o veremos. Deus lutará a nossa guerra, Deus pelejará por nós. Coloquemos nossa confiança no Senhor. Então, uma das lições sobre a confiança em Deus que eu queria deixar para nós hoje é que diante dos dilemas da vida, e nós estamos diante de um grande dilema, meus irmãos, diante desses dilemas, não tenhamos medo, coloquemos em Deus a nossa confiança. Diante dos dilemas da vida, coloque sua confiança em Deus. É isso que Moisés diz ao povo. Moisés diz ao povo: coloque sua confiança em Deus, não tenha medo. O versículo 14 diz: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor vai lutar, o Senhor vai pelejar por vocês, o Senhor vai guerrear por vocês. Coloque sua confiança em Deus, fique calmo, coloque sua confiança em Deus. Diante desse dilema, Israel precisa confiar em Deus, porque diante dele tem o mar e atrás dele tem o inimigo, mas ele precisa confiar que Deus lhe dará o livramento. Amém. Diante dos dilemas, meus irmãos, coloque sua confiança em Deus. Não confie no seu, como o Faraó que confiava no seu poderio bélico. Não confie no seu conhecimento, não confie no governo, não confie em Deus. Coloque sua confiança em Deus. O Salmo diz: muitos confiam em carros e em seus cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. Nós faremos menção do nome do Senhor. É do Senhor que virá o nosso livramento. O Brasil verá o livramento que virá do Senhor. É do Senhor. Brasil, coloque sua confiança no Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me assiste nessa noite, coloque sua confiança no Senhor. Diante do dilema que você está vivendo, coloque sua confiança no Senhor. No Novo Testamento nós vemos uma história assim. Lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a Bíblia nos conta a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que por 12 anos vivia com uma enfermidade, ela perdia sangue. E todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou com os médicos. Onde havia cuidado médico, ela foi. Onde havia
alguém que pudesse ajudá-la, ou que dissessem para ela: ali tem a cura para você, ali tem a ajuda para você. Aquela mulher ia, ela corria para lá. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 9 que ela gastou todo o seu dinheiro e ela estava sem esperança, ela tinha um grande dilema. Jesus estava passando na cidade. Uma mulher como aquela, que tinha aquela enfermidade, não podia ir para o centro da cidade. Ela vivia em reclusão social. Olha, algo semelhante conosco nos dias de hoje. Ela vivia em reclusão social. Ela não podia ir até a cidade, porque no contato de uma pessoa com ela, tornava aquela pessoa impura para o culto a Deus naquele tempo. Então ela estava impossibilitada de ir, mas ela ouviu dizer que Jesus passou ali. E ela correu, e no meio da multidão ela entra, correndo o risco de contaminar a todo mundo. Ela entra e toca nas vestes de Jesus e ela fica curada. E Jesus então pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, a multidão está te oprimindo, a multidão está te apertando. O Senhor pergunta: quem te tocou? Mas Jesus falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ela tocou em Jesus, ela tocou, o texto diz ali em Mateus capítulo 9 que ela tocou nas vestes de Jesus. Ela toca nas vestes de Jesus e fica curada. Jesus, naquele momento, estava indo atender o pedido de um homem chamado Jairo, que foi até Jesus e disse: Jesus, minha filha está doente, vamos lá em casa, estende a tua mão, porque eu sei que se o Senhor estender a sua mão, minha filha vai ficar curada, Jesus. Estende a tua mão. Jairo era um judeu, Jairo era um homem da religião judaica, que sabia que quando Deus agia através dos profetas, eles estendiam a mão. Ele sabia, ele conhecia o Antigo Testamento e ele sabia que a unção de Deus, o Espírito Santo descia sobre o profeta estendia a mão e um milagre acontecia. Então ele pensa que Jesus é mais um profeta e ele convida Jesus para ir à sua casa. Mas essa mulher, ela entende quem Jesus é, por isso ela coloca confiança em Deus, em Jesus. Ela coloca confiança em Jesus porque ela diz: se eu tocar nas suas vestes. Por que ela diz: se eu tocar nas suas vestes eu ficarei curada? Porque aqui em Malaquias, no capítulo 4 de Malaquias, o profeta Malaquias fala que Deus enviará o seu ungido e que esse ungido, o sol da justiça, ele trará a cura sobre as suas asas. Olha só, Malaquias, capítulo 4, versículo 1, versículo 2. Pois eis que vem o dia, queimando como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes nem raiz, nem ramos, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação sobre as suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Ela toca no lado de Jesus nas vestes, porque ela entendeu que Jesus é o sol da justiça que traz sobre as suas asas a cura. Ela coloca a sua esperança e a sua confiança em Jesus. Diante do dilema que ela tem, diante da enfermidade, do sofrimento e da dor que ela tem, ela sabe quem Jesus é. Jairo, que convida Jesus para ir na sua casa, acha que Jesus é mais um profeta, mas essa mulher sabe que Jesus é o sol da justiça. Meu amigo, se você está em trevas, Jesus é o sol da justiça. Deixe ele brilhar sobre a sua vida. Toque nas suas vestes nessa noite, toque nele, coloque sua confiança em Jesus. Coloque sua confiança em Jesus e você verá o que ele fará por você. Uma terceira lição que a gente aprende sobre a confiança em Deus. A primeira lição é: diante dos dilemas, coloque sua confiança em Deus. Assim como Moisés, ele chama o povo e diz assim: olha, Deus lutará por nós. Deus lutará por nós, confie em Deus, Deus lutará por nós. Essa mulher também do fluxo de sangue, ela diz: olha,
Se eu tocar em Jesus, eu ficarei curado. E ela fica, porque ela colocou sua confiança diante dos dilemas. Coloque sua confiança em Deus. Coloque sua confiança em Jesus. Segunda lição, diante desses dilemas que nós vivemos, aprenda a esperar em Deus. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a esperar em Deus. Olha que o povo recebe de Moisés a palavra que Moisés, 14, dá ao povo. O povo está diante do mar, como eu já falei, do mar. E atrás dele os inimigos vêm fortemente armados contra ele. Mas Moisés diz no capítulo 14, no versículo 14 de Êxodo: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, aquietai-vos, se acalme, fique tranquilo, aprenda a esperar. Nesse momento, irmãos, a gente vive, é tanta informação, é uma informação atrás da outra. Se você ficar vendo televisão, sua cabeça vai entrar em parafuso. Uma hora dizem uma coisa, outra hora dizem outra, tantas informações. Eu queria te dizer, aprenda a esperar, aprenda a ler aqui as informações da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para nós que no final vai dar certo, que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levantará em nosso favor. Então leia esse jornal, porque esse jornal é o jornal do céu, é a palavra de Deus que traz a notícia de esperança e de vida para nós. Aprenda a esperar. Israel precisava aprender a esperar, precisava aprender a se acalmar diante de Deus, diante daquela situação, daquele dilema, daquele enfrentamento que Israel vivia, porque atrás vem o inimigo, na frente tem o mar, não tem como passar. Mas o Senhor diz, fiquem calmos, se aquiete. Irmãos, o Salmo 47, se eu não estiver enganado, 46, versículo 10, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Precisamos aprender a nos aquietarmos. Precisamos aprender a ter quietude diante de Deus, meus irmãos. A gente vive um tempo, sabe, onde o nosso cérebro vive com uma aceleração, nossa vida vive com tanta velocidade, de tanta informação, de tanta coisa que vão trazendo para nós estresses atrás de estresses e a gente vai ficando alterado. Nossa saúde vai para o beleléu, porque a gente não aprende a esperar, a ser quieto. Todas as coisas hoje são para o dia de ontem. Nós vivemos um tempo onde as coisas são para ontem. E esperar é difícil, mas o Senhor nos ensina a esperar. Talvez a nossa quarentena, esses tempos que a gente tem vivido, é para que a gente aprenda a esperar em Deus, colocar nossa confiança em Deus e aprender a esperar em Deus. Sabe por quê? Porque fé é também esperar. Fé não é simplesmente positivismo. Fé não é uma questão de que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. É claro que a fé é positiva, mas positivismo não é fé. Jesus nos ensina uma lição sobre fé. Jesus estava no barco junto com os seus discípulos, atravessando o mar da Galileia, e ele estava dormindo. E a Bíblia diz que o mar ficou revolto, o barco balançava para um lado e para o outro. Os discípulos ficaram desesperados e correram para acordar Jesus. Disseram para Jesus, o Senhor não se importa, nós vamos perecer, será que o Senhor não se importa? Jesus se levanta, ele acalma o mar, acalma o vento e diz para aqueles discípulos, vocês são gente de pouca fé, vocês não têm fé. Porque fé, Jesus não está dizendo que a fé era dar a ordem ao mar. Fé não era num aspecto positivo de ir lá e fazer o mar se acalmar, mas a fé que Jesus estava ensinando era a fé dele, de que enquanto tudo parecia perdido, ele conseguia descansar. Ele estava lá no barco dormindo, porque ele sabe que a sua vida, ele sabia que a sua vida estava nas mãos do Pai. Meu irmão, a tua vida está nas mãos do Pai. Aprenda a esperar pelo Pai. Aprenda a esperar pela ação de Deus. Coloque sua confiança em Deus e espere em Deus. E terceira lição que a gente aprende com essa lição do Salmo que nos fala para colocar nossa confiança em Deus. E sobre essa história do povo diante do mar para atravessar e o inimigo que tem vindo atrás dele. A terceira lição que a gente aprende é confia em Deus, pois Deus lutará por você e te dará livramento.
Então a primeira coisa que a gente aprendeu, a nossa primeira lição é, diante dos dilemas da vida, coloque sua confiança em Deus. Segunda lição, aprenda a esperar em Deus. Esperar é caminhar. Tem um cantor que disse que esperar é caminhar. Um cantor chamado Marcos Almeida. Esperar é caminhar. Às vezes a gente quer resolver tudo da nossa maneira, a gente atravessa tudo. Esperar é caminhar. Aprenda a esperar em Deus. E terceira lição que a gente aprende com essa história, confie em Deus, porque Deus lutará por você e te dará livramento. Deus lutará pelo mundo, Deus lutará pelo Brasil, Deus guerreará a nossa guerra, meus irmãos. Então, aprenda a confiar em Deus. Capítulo 14 do Êxodo, versículo 14, Moisés diz ao povo, o Senhor lutará por você. Então, confie em Deus, porque Deus vai lutar a sua guerra. O que acontece aqui no final do capítulo 14 do Êxodo, do texto que acabei de ler? Deus dá o livramento. Deus disse para Moisés aqui no versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Marchem em direção ao mar. Vai. E aí Moisés levanta o cajado e o mar se abre. E eles passam com os pés enxutos. O mar fez assim, meus irmãos. Eles passavam e o mar fez paredes. Ficou uma parede aqui, outra parede do outro lado. E eles passaram pelo meio do mar. E enquanto eles passavam pelo meio do mar, um milagre de Deus vai acontecendo, eles vão caminhando em direção ao livramento de Deus. E aí o exército de Faraó, os egípcios, se aproximam deles e entram também no mar. E aí Deus confunde o exército dos inimigos. E aí o mar se fecha ali diante deles, enquanto Israel vai passando. O mar vai se fechando atrás e o inimigo é derrotado, porque o Senhor lutou e deu livramento a Israel. E no final, Israel diz o seguinte, aqui no versículo 31 do capítulo 14 de Êxodo. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Deus deu um grande livramento naquele dia. Confia no Senhor, porque o livramento do Senhor virá sobre a tua vida, sobre o Brasil, sobre as nações. Coloque a tua confiança em Deus. Não se desespere, aquieta a tua alma, se aquiete, aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus na tua vida, ser Deus da sua vida. Aquele povo experimentou o grande poder de Deus. Israel passou a pés enxutos e o inimigo foi engolido pelo mar. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez de um menino que os pais não eram cristãos e ele foi numa igreja, numa escola bíblica de férias. E então, nessa escola bíblica de férias, para você que nos ouve e não sabe o que é isso, nos vê, a escola bíblica de férias, as igrejas, algumas igrejas, num período de férias escolares, elas abrem a igreja no período da tarde, durante a semana, e fazem atividades com as crianças. E a essas atividades dá-se o nome de escola bíblica de férias. Então, o menino, ele foi nessa escola bíblica de férias e lá a professora da classe contou essa história de que Deus fez Israel passar pelo mar. O mar se abriu e Israel passou. E aquele menino, então, creu em Deus, colocou sua fé em Deus. Aquele menino, então, ele volta para casa. E ele chega em casa, quando o pai chega do trabalho, ele disse, papai, hoje eu fui na igreja e hoje eu aprendi que Deus é tão poderoso, papai. Que Deus dá livramento, que Ele é poderoso, porque Ele fez o povo de Israel atravessar o mar, Ele abriu o mar e o povo passou. E aí o pai que não acreditava em Deus, não tinha sua fé em Deus, falou, meu filho, eu quero te contar a verdade. Essa história é mentira, a Bíblia mentiu. Aquele mar, ele tinha água pelas canelas. O povo passou num ponto do mar onde as águas batiam nas canelas.
Por isso o povo atravessou. Deus não é poderoso, coisa nenhuma. Deus não existe. Mas no dia seguinte, aquele menino voltou à igreja e foi para mais um dia da escola bíblica de férias. E naquela lição, naquela tarde, a tia concluiu a história. E ela disse, a professora disse para aquela classe: Deus fez Israel passar pelo mar. E quando Israel passou, Deus então afogou os seus inimigos naquele mar. E Deus deu livramento ao seu povo, porque Deus é poderoso. O menino voltou para casa com o coração ainda mais cheio de fé, crendo ainda mais em Deus e no poder de Deus, sabendo que Deus é poderoso. E quando o pai chegou da escola, do trabalho, o menino então correu para o seu pai e disse: pai, hoje eu voltei na igreja e quero dizer para o senhor que eu creio em Deus, sim, Deus é poderoso. E o pai disse: meu filho, eu já te contei, Deus não existe, Deus não é poderoso. Eles passaram, foi com água pelas canelas. E o filho disse: pois então, papai, eu acredito que Deus é poderoso. Sabe por quê? Porque Ele matou afogados inimigos com água pelas canelas. Então Deus é poderoso, sim. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, o nosso Deus é poderoso. Coloque sua confiança nele. Nesse momento de desesperança, de crises, de incertezas, de inquietações, Jó, o autor bíblico do livro de Jó, ele disse que o homem nascido de mulher vive breve tempo e cheio de inquietações. Esse é um dos versículos que o meu pastor Vanderlei, gosta muito e cita muito. Eu aprendi esse versículo com ele e é uma realidade. Nós vivemos cheios de inquietações, mas Deus te chama nessa noite para esperar e colocar a sua confiança em Deus. Se aquieta, deixa Deus trabalhar. Veja o livramento que Deus te dará, que Deus nos dará. Que Deus nos abençoe nessa noite. Você que nos ouve e nos vê, né? Nos acompanha aqui nessa noite. Deus abençoe tua vida. Eu queria orar por você e encorajar a você que, se você ainda não tomou essa decisão de colocar sua confiança em Deus, de entregar sua vida a Jesus, de entregar seu coração a Jesus, faça isso nessa noite. Chama Jesus, coloca a sua confiança nele, coloca a sua confiança em Jesus. Creia em Jesus, porque Ele é a solução para todos os nossos dilemas. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, eu oro nesse momento para que o Senhor envie socorro a cada um que nos ouve nesse momento. Que o Senhor envie, Senhor, esperança e certeza no coração de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está agindo, de que o Senhor está se movendo, de que o Senhor se levantará, de que nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos diante dos dilemas da vida. Existe um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, abençoe a nossa nação, nosso presidente, os governadores, os prefeitos, todos os líderes, Senhor. Dê inteligência, sabedoria, Senhor, para governar. Nesse momento que a tua ação esteja sobre todos e cada um, Senhor, desses líderes da nossa nação. Abençoa, Senhor, traga cura para o teu povo, Senhor. Nós precisamos de cura. Há tantas pessoas infectadas pelo vírus, Senhor. Ó Pai, dá o dom da ciência, do conhecimento. Ó Pai, abençoe os cientistas, que eles descubram vacinas, cura, que um milagre do Senhor aconteça e que haja um amenizar no sofrimento humano. Que o Senhor possa nos visitar e nos abençoar. Essa é a nossa oração. Pai, visita cada casa, cada lar nesse momento, cada pessoa, onde tiver alguém nessa noite que está, Senhor, decidindo entregar a sua vida. Que o Senhor entre com salvação, entre com libertação nessa casa, nesse lar. Entre com a tua cura, entre com o teu amor e a tua graça possa inundar. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo no seu coração. Amanhã, se eu não estiver enganado, às 20 horas,
na fanpage da Igreja Congregacional de Vila Norma, da nossa Igreja Matriz. Estará sendo transmitido mais um estudo bíblico, então você é nosso convidado. Amanhã, às 20 horas, estaremos juntos, nós aqui da Congregação Viva Esperança e nossos irmãos da Igreja Congregacional de Vila Norma. E você que não pertence à nossa igreja, mas está nos assistindo, nossos amigos, estão convidados também para amanhã estar juntamente conosco aprendendo mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus semeie esperança no seu coração e se lembre, Deus é poderoso para fazer muito mais do que você possa pensar. Amém? Um beijo. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Domingo, tá? A gente também tá aí às 19 horas. Beijão, tchau. Paz. Manda um beijo, filha. Beijo!